Pepsi formam uma das maiores rivalidades do mundo. E a batalha entre as rivais já ficou marcada por vários erros absurdos de jogadas de marketing. Vamos usar como exemplo quando a Coca-Cola parou de fabricar seu principal produto porque alguns testes de sabor mostraram que a Pepsi aparentemente era melhor e que em pouco tempo a marca esmagaria a sua principal concorrente. Como resultado, a Coca-Cola criou um novo produto, com um novo nome, mudando a fórmula da Coca pela primeira vez em quase 100 anos. A estratégia não deu certo. O produto foi um verdadeiro fracasso e meses mais tarde houve a volta da fórmula original da Coca-Cola. Bom, mas não foi só a Coca-Cola que cometeu erros grotescos de marketing. Nos anos 90, a Pepsi fez uma promoção absurda em que prometeu deixar milhares de clientes ricos, dando a eles cerca de $40 mil. A promoção gerou indignação, protestos e acabou em algumas mortes. Ficou curioso? Ficou, né? Para saber mais sobre esse caso. Ok, vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Essa história começa lá nos anos 1990, quando a PepsiCo lutava para se firmar nas Filipinas. Apontado como o 12º maior mercado de consumo de refrigerantes na época, a Coca-Cola controlava cerca de 75% desse mercado, enquanto a Pepsi tinha apenas 17%. Em um esforço para tirar a Coca-Cola do topo do mercado, a Pepsi contou com a ajuda de uma empresa de marketing mexicana chamada DG Consultores. Após estudarem o mercado e a concorrência, a empresa de marketing e a Pepsi organizaram o que viria a ser conhecido como Number Fever, ou a campanha da febre dos números. A promoção feita nas Filipinas era parecida com outras promoções já feitas em países diferentes e, basicamente, envolvia encontrar tampas de garrafas dos produtos da marca que tinham a impressão de um certo número de 3 dígitos. Todos os dias, a Pepsi anunciava um número na televisão e um prêmio que variava entre 100 pesos filipinos, algo em torno de R$37, a R$1 milhão, que seria algo equivalente a R$375 mil. Quem tivesse a tampa com o número sorteado ganharia o prêmio. Para garantir que eles não entregassem muitos prêmios, um algoritmo foi usado para fazer com que apenas uma quantidade específica de tampas de garrafas vencedoras fosse impressa. Esse algoritmo foi ajustado para que todo o gasto com os prêmios da campanha não excedesse $2 milhões. Para deixar as coisas ainda mais empolgantes, a Pepsi armazenava os números sorteados em um cofre que era entregue ao canal de televisão que anunciava os números sorteados. Lançado oficialmente nos primeiros meses de 1992, a promoção foi um sucesso e viu as vendas dos produtos da Pepsi subirem 40% no país. Em termos de participação no mercado bruto, em seu pico, as vendas adicionais ajudaram a Pepsi a capturar mais 9% do mercado filipino de refrigerantes. No final da promoção, cerca de 31 milhões de filipinos compraram um produto promocional da Pepsi durante o período da promoção. Todas essas 31 milhões de pessoas podem parecer um número pequeno para nós que moramos no Brasil, mas na época equivalia a cerca da metade da população do país. Vale lembrar também que nessa época as Filipinas tinham uma economia modesta e pobreza generalizada. E esse grande prêmio foi percebido pela população como uma
quantia de dinheiro que mudaria a vida de muita gente. Sobre os vencedores do Grande Prêmio, para garantir que houvesse o controle total sobre quantas pessoas ganharam, a Pepsi entregou uma lista de, digamos assim, números proibidos à DG Consultores, que era a empresa que estava cuidando da distribuição dos prêmios. Essa lista de números proibidos tinha sido reservada exclusivamente para o Grande Prêmio e que, ao menos inicialmente, os engarrafadores absolutamente não imprimiriam tais números no interior das tampas. Inicialmente, a campanha não teve problemas e, em maio daquele ano, já havia alguns vencedores, mas a maioria deles ganhou prêmios menores. As vendas mensais saltaram rapidamente, assim como a participação da Pepsi no mercado. As fábricas de engarrafamento trabalhavam 20 horas por dia, dobrando sua produção habitual. Uma campanha publicitária apelativa dominou a mídia, com 29 estações de rádio e 4 jornais circulando os números vencedores. A promoção, inicialmente programada para terminar em 8 de maio, foi estendida por mais 5 semanas. A essa altura, a promoção da Pepsi tinha se tornado uma histeria coletiva. Os policiais prenderam uma pessoa acusada de roubar uma tampa sorteada e 2 vencedores foram assassinados após disputa por uma tampa. Mas as coisas pioraram ainda mais no dia 25 de maio, quando um canal de televisão anunciou que o Grande Prêmio final seria concedido a qualquer um que segurasse uma tampinha com o número 349. O plano era ter apenas 2 tampas com um número, dando o prêmio a apenas 2 pessoas. Porém, houve um erro grotesco por parte da Pepsi e o número 349 foi impresso em pelo menos 800 mil tampas de garrafas. Nossa. Já deu para imaginar? Porque a promoção da Pepsi causou mortes e protestos nas Filipinas, não é? Como eu disse anteriormente, a economia do país não ia nada bem e a pobreza estava escancarada. Com a marca dando prêmios que prometiam mudar a vida das pessoas, os filipinos levaram essa história muito a sério. O resultado desse erro? Bom, as pessoas que tinham as tampinhas de garrafa com o número 349 estavam muito ansiosas para reivindicar o prêmio, com dezenas de milhares de pessoas indo às fábricas da Pepsi em todo o país para exigir o dinheiro. Ao todo, cerca de 486.170 das 800 mil tampinhas impressas acabaram sendo encontradas, o que significa que a Pepsi gastaria bilhões de reais para dar todos esses prêmios. Recusando-se a gastar os bilhões de dólares que custaria para honrar cada tampinha vencedora, a Pepsi instruiu os funcionários a simplesmente alegarem que o número 349 havia sido anunciado por engano. Consequentemente, quando foi anunciado que nenhum prêmio seria concedido, a notícia causou indignação em massa e tumultos eclodiram nas fábricas da Pepsi espalhadas por todo o país. Para apaziguar as massas que estavam indignadas, a Pepsi anunciou que daria 500 pesos a qualquer um que estivesse com uma tampinha com o número 349. Por razões óbvias, as pessoas que inicialmente esperavam o pagamento de 1 milhão de pesos não responderam bem a essa notícia e milhares delas entraram com uma ação contra a empresa. Na época, a fala de uma mulher ficou muito famosa. Após o marido dela morrer de ataque cardíaco durante uma marcha de boicote à Pepsi,
Em uma entrevista, a mulher disse que perseguiria a Pepsi até mesmo depois de morta. Tudo isso mostrava o tamanho da indignação dos filipinos que queriam cobrar o que a empresa tinha prometido. Apesar de muita gente ter entrado na justiça, muitos optaram por descarregar a raiva na empresa de forma mais direta, invadindo os escritórios e fábricas da Pepsi. As últimas das quais foram forçadas a ter guardas armados e colocar cercas de arame farpado para impedir a entrada dos manifestantes. A Pepsi logo tratou de remover funcionários não essenciais do país até que a poeira baixasse. O ódio e a raiva do povo acabaram gerando dezenas de atos de violência. Um dos principais alvos dos protestos foram os caminhões da Pepsi. Estima-se que cerca de 37 caminhões foram tombados, queimados, apedrejados ou vandalizados por manifestantes. Muitos dos quais saíram às ruas com placas e megafones para expressar seu descontentamento com as irregularidades da empresa. Os escritórios corporativos da Pepsi também foram alvo de coquetéis Molotov. Tragicamente, em um dos ataques a um caminhão da Pepsi, um homem jogou uma granada que acabou rebatendo no alvo e caindo perto do público, matando uma professora e 2 crianças, e ferindo gravemente mais 6 pessoas. Em vez de culpar o homem que jogou a granada, a população preferiu culpar a Pepsi pelo ocorrido. Surgiram até algumas espécies de facções formadas para perseguir a Pepsi no país. Uma delas, chamada Coalizão 349, fez de tudo para forçar a Pepsi a pagar o que devia. Eles imprimiram panfletos que falavam mal da Pepsi e induziram as pessoas a boicotarem a marca. As tensões permaneceram por um bom tempo, mas com o passar dos meses foram diminuindo. A maioria das ações civis e queixas criminais foram arquivadas. Como a empresa tinha mais determinação em permanecer no país do que os manifestantes tinham tempo ou energia para continuar protestando, o sentimento anti-Pepsi começou a diminuir. Em 1994, sua participação de mercado havia se recuperado após o escândalo. Em 2006, uma decisão da Suprema Corte das Filipinas encerrou os processos judiciais, decidindo que a Pepsi não era obrigada a honrar o pagamento do sorteio devido ao erro. A Pepsi resistiu bem aos protestos e polêmicas e as vendas se recuperaram aos níveis anteriores conforme a multidão foi esquecendo do ocorrido. E foi assim, a partir de um erro grotesco de marketing, que a Pepsi causou protestos e até mortes nas Filipinas. Eu fico por aqui, mas nos vemos